Vamos falar um pouquinho de compras 4.0, né? É Vamos. a bola da vez aí, né? Certo. Como é que você enxerga isso? Isso existe? É ficção? Não, assim, existe, claro, mas eu não acho que é algo tão novo assim, como vem se propagando, né? E, novamente, acho que o desafio está na questão de fazer as diferentes tecnologias conversarem, mas que é um grande impulsionador, né? Então, que nem a gente estava falando, você poder ler documentos hoje, que você tinha que digitalizar antes, né? Então, a gente até estava discutindo semana passada, né? Balanço patrimonial de empresas, né? Demonstrativo de resultado. Você consegue hoje tirar a informação de um PDF, de um Word, de um Excel e transformar aquilo numa base de dados né? Se você pensar no caso de spend analysis, né, na área de compras também, hoje você consegue fazer manipulando, né, um montante de dados que antes era humanamente impossível. Mas acho que o maior ganho da indústria 4.0 ou da tecnologia 4.0 é que você consegue finalmente criar uma metodologia e fazer ela replicar. A gente sempre fala de ser vivo, né? Então você monta uma metodologia de strategic sourcing e consegue mantê-la viva. Monta uma matriz estratégica de compras e consegue mantê-la sempre sendo atualizada, a qualquer momento. Não fica dependendo mais daquela questão do trabalho que foi feito uma vez e depois daqui a 3, 4 anos você faz de novo. Isso é muito comum nas empresas, né? Às vezes na mudança de gestão, às vezes na mudança do profissional, né? Ele começa a fazer um trabalho, troca o funcionário, troca o gestor, Perdeu. quebra tudo, começa tudo de novo, mas isso que você falou é bem interessante. Então, e aí eu acho que encaixa no que você falou. Eu acho que aí, dependendo do momento, se esse trabalho foi feito de uma maneira mais falando de pesquisa e desenvolvimento, teoricamente esse trabalho fica, porque tem que ter a entrega, né? Tem que ter a entrega. Mas é o que você falou, a gente tem que, acho que a indústria 4.0 ela vem para que esses processos, essas iniciativas sejam mapeadas, integradas de verdade. Tecnologia não falta, agora isso gera, na minha opinião, mais oportunidade ainda, porque tem gente que tem na cabeça as boas práticas, ferramentas e técnicas de compras, são as pessoas que a gente vai precisar agora para poder desenhar isso, né? Então, é um velho desafio, né? Então, eu sempre dou um exemplo de que quando eu comecei a trabalhar, antes você tinha muito receio de colocar os dados dentro de um modelo matemático, porque demorava um dia para processar aquilo na máquina, né? Hoje processa segundos. Então as pessoas às vezes não têm cuidado com a informação que coloca lá dentro, porque sabe que vai poder processar de novo rapidamente, né? Eu acho que isso a gente vai resgatar bastante com essa questão de ter essa possibilidade de integrar os processos. O perfil do profissional ele muda com a indústria 4.0 chegando mais forte assim? O que você acha que o comprador ele vai precisar olhar agora? Eu acho assim, para quem é comprador mesmo, para quem tem isso no sangue, quem tem gosto por isso, isso vai ser um grande alavancador. Isso muita gente que estava talvez inibida porque não conseguia implantar algumas técnicas por falta de ter a chance de mapear, e acho que isso vai ser um grande alavancador. Muda o perfil, eu acredito que, na verdade, vai dar oportunidade para as pessoas mais interessadas em aplicar, porque vai ser possível aplicar. Eu acho que esse é um grande ponto. E a questão assim, e você sabe, em todas as áreas, a gente não precisa ser um especialista em tecnologia da informação, mas se a gente saber desenhar o que quer, aí tem os especialistas, né? Mas tem uma experiência na minha carreira que uma vez eu fui um consultor de indústria. Eu fazia a tradução do que a empresa precisava, porque a empresa de tecnologia tinha que fazer. Então esse profissional eu acho que vai ser muito valorizado, de saber traduzir a necessidade do negócio numa linguagem que TI saiba o que você está falando. Então eu acredito que isso vai criar muito mais compradores bons e com condições de aplicar o que antes inviabilizava, desacreditava as técnicas, né? Com certeza, eu concordo com esse ponto. Inclusive, uma das maiores reclamações que eu escuto por aí é quando a gente cobra do comprador um olhar estratégico, ele reclama do operacional, né? E fala, mas como é que eu vou fazer as duas coisas? Então, assim, bota o robô para fazer o operacional e você vai fazer, de fato, o trabalho técnico, o trabalho mais analítico, o trabalho de inteligência, né? Sim. Que é o que, na verdade, a gente deveria ter sempre feito, mas não dava tempo, né? E amarrando o 4.0 com a parte acadêmica,
Você vê as escolas se preocupando com isso ou não? O que você acha, assim, na sua percepção geral, assim? As escolas têm dado treinamentos, cursos com esse viés ou ainda está ensinando lá a teoria, até o sourcing, a negociação? O que você tem visto? É outra pergunta boa. Eu sinceramente, eu não... A gente vê muitos painéis falando de indústria 4.0 aplicada a procurement, mas eu acho que cai na mesma coisa. A gente vê assim, talvez as empresas não possam divulgar o detalhe dos projetos que elas estão fazendo, né? Mas a gente vê muito saída, mas não vê direito os inputs e como é que processa aquilo. Então eu vejo a indústria 4.0 hoje muito mais sendo discutida em seminários e eventos empresariais do que propriamente em cursos específicos sobre isso. Mas eu acho assim que isso não tira o mérito do que os cursos que são mais técnicos desperte na pessoa como é que ela implementa aquilo sabendo que existe tecnologia. Então acho que talvez, né, no futuro as empresas comecem a perceber que, puxa vida, né, dá para fazer um curso de spend analysis aplicado com indústria 4.0, mas eu não vejo isso ainda muito, não vejo isso acontecendo. Eu vejo indústria 4.0 sendo usado como grandes exemplos de empresas, eu vejo os cursos dando a parte ainda de base, né, dos conceitos. Né? Quando a gente pensa numa compra estratégica, logicamente tem aquela primeira etapa da compra, que é o spend análise, entender fornecedor, entender a categoria, isso tudo a gente consegue já ver um robô fazendo ali. E dali para frente, você consegue ver um 4.0 numa decisão estratégica, numa análise de cenários, num contrato? O que você acha dali para frente? Eu acho que dali para frente é o que finalmente a gente vai conseguir, que é o SRM. Eu acho que aí vem, é o que eu mais assim, anseio assim, é de ver as empresas plenamente aplicando a gestão do lançamento de fornecedores, porque que não é só o processo de contratação, que você ilustrou bem, que é o grande foco hoje, mas é na continuidade disso. Então eu acredito que o Indústria 4.0 vai ajudar a dar os alertas necessários, os pontos de correção, o que está fugindo do contrato, o que não está sendo cumprido de maneira satisfatória, se é um problema de volume, se é um problema de preço, se é uma questão de qualidade, vai linkar com os SLAs dos fornecedores. Então eu vejo uma oportunidade enorme de progredir muito nesse campo do SRM, porque a gente discute muito essa questão do saving, da economia, mas a gente sabe que esse não é o grande. A gente não pode mais ter uma postura de coisas de curto prazo nas empresas. Isso é muito perigoso para as empresas tomar medidas de redução de custos, né, muito imediatistas, que dão grande resultado, mas a empresa lá no futuro vai sofrer. Então, eu acredito que a indústria 4.0 vai ser o grande fundamento para se ter um SRM bem feito e real. Que você sabe, no final das contas, a gente precisa de um SRM implantado, né? Então, se a conectividade for acontecendo entre as várias etapas do processo, ele vai se retroalimentar. Inclusive, até falar uma hora que tem que fazer outsourcing de novo. Eu acho que vai chegar nesse ponto. Pessoal, conversamos hoje aqui com o Gustavo Pereira. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Até logo. Eu que agradeço. Prazer. Valeu. Valeu você.